Começando, né? Doutor Ramon, o senhor tem sido a pessoa mais comentada na cidade ultimamente devido aos acontecimentos, certo? Eu gostaria de uma opinião do senhor é o seguinte: se isso se dá pelos políticos que tem na cidade, pela política que se tem na cidade ou pelo povo não saber escolher? Olha, primeiro que eu não sei se eu sou a pessoa mais comentada na cidade, né? Estão ocorrendo algumas circunstâncias um pouco usuais aqui em Orlândia, mas a minha função apenas é fiscalizar a administração pública, apenas isso. Como era na gestão anterior, como vai ser nessa, como vai ser nas próximas, enquanto eu for promotor aqui em Orlândia. E já que o senhor comentou na administração anterior, a atual administração acusa muito a anterior pela situação de ter deixado o município. O senhor moveu ações contra a administração anterior. Foi encontrado alguma coisa que comprometa ou que justifique tamanha acusação da atual administração anterior? Olha, eu não posso fazer juízo de valor com relação a considerações de uma administração com relação a outra. O atual prefeito foi vereador na gestão anterior, e ele tanto acusa. Inclusive na campanha dele, no rádio, usava uma palavra um tanto pesada de laranja, certo? Ele apresentou enquanto vereador, alguma prova, algum documento que comprometesse a gestão anterior quando o senhor movia essas ações? As ações que foram propostas em face da administração anterior, elas foram oriundas de inquéritos civis instaurados aqui na Promotoria de Justiça, com coleta de prova pelo Ministério Público. São algumas ações, eu não me recordo se durante as instruções, as investigações, chegou a haver particularmente alguma prova ou documento entregue especificamente pelo atual prefeito, não me recordo. Em entrevista na rádio, local, vai ser dia 15/5, foi comentado que na atual administração já teria, em 6 meses, 4 ações no Ministério, por contratação irregular de funcionário, nepotismo e até sobre uma empresa de materiais didáticos. Isso procede? Não há ação proposta com relação a esses temas. Eu tenho inquéritos civis instaurados, apurando esses fatos que o senhor citou. O que há de ação proposta com relação à atual administração é a contratação pela prefeitura do marido, companheiro da secretária de Educação, uma contratação de professores de música feita pela prefeitura, e essa questão da tentativa de corrupção por conta do coordenador da administração, o Sr. Paulo Moura. Na sessão da Câmara, a ONG Ético foi taxada de perseguição, de revanchismo, certo? E tentaram, inclusive, diminuir a validade da ação dela em investigar. Como que o Ministério Público vê a atuação da ONG Ético nesse caso? Não só a ONG Ético, acho que toda a organização ou qualquer pessoa que tenha por objetivo fiscalizar a aplicação do dinheiro público, verificar se o dinheiro está sendo bem empregado, bem gasto, verificar que se observa os princípios constitucionais da administração pública. Acho que todas essas pessoas ou esses atores para o Ministério Público são vistos como parceiros, como pessoas interessadas no bem comum. Óbvio que pode ser que em determinada cidade ou determinada situação
se faça um uso eleitoreiro desse tipo de situação. Ao menos do que foi apresentado por enquanto do trabalho da ONG Ético, eu não tenho essa visão. Eles apresentaram algumas situações que, no meu modo de ver, mereciam uma investigação. E o que o Ministério Público está fazendo é isso, investigando os fatos que foram trazidos. Certo. O senhor falou que o que eles trouxeram mereceu investigação. Só que na sessão da Câmara, os advogados do prefeito e alguns vereadores que defendiam o prefeito usaram termos como vazio, sem tipificação, sem provas e imprestáveis às acusações feitas pela ONU. O Ministério Público, na pessoa do senhor, não entendeu assim. Não, eu não tenho juízo formado ainda com relação a esses fatos que a Câmara também apurou. O que eu acho, e no meu modo de ver, o que deve ser feito é investigado, e isso que o Ministério Público está fazendo. O Ministério Público não concluiu ainda a investigação. Agora, é papel da defesa usar esse tipo de termo na defesa do seu cliente, né? Não vai falar que a pessoa que está sendo acusada, a própria defesa, não vai admitir culpa e achar que realmente está certo, que tudo está demonstrado. A defesa tem o seu papel, né? E os profissionais que foram contratados estavam exercendo esse papel que lhes foi confiado. Certo. E como foi levantado, então, o prefeito venceu uma das etapas, que seria na Câmara, ainda tem o Ministério Público e depois teria também o Tribunal de Contas, é isso? O julgamento na Câmara tem uma natureza mais política. Tá? Aqui no âmbito do Ministério Público, e caso seja comprovada alguma irregularidade que justifique a propositura de uma ação, o julgamento, ao invés de ser político, ele passa a ser jurídico. Tá? São situações distintas e independentes. O julgamento feito pela Câmara e a apreciação da matéria pelo Judiciário. Eu não considero como etapas a serem vencidas ou não. São apenas situações distintas. Se esse processo se enrolar, se estender, e esse passar o tempo do mandato dos supostos envolvidos, eles sofrerão as penalidades assim mesmo? A lei que dispõe sobre atos de improbidade administrativa, ela prevê as sanções já de antemão. E basicamente as sanções são perda do cargo público, suspensão dos direitos políticos, aplicação de multa, eventual ressarcimento aos cofres públicos pelas pessoas que praticaram atos ilícitos dos prejuízos causados, a proibição de contratar com o poder público por um determinado período e também a proibição de receber incentivos fiscais por parte da administração pública. Isso é uma ação que, por exemplo, se for constatado uma irregularidade, um crime, não prescreve, então? Não, na verdade, para atos de improbidade, há prescrição para algumas penalidades. Tá? O que não prescreve é o ressarcimento aos cofres públicos. Independentemente do tempo que demore para ingressar com a ação civil pública, se for o caso, tá? O ressarcimento do prejuízo para os cofres públicos, isso aí não prescreve.